Sim, a gente tá de volta. Eu sei que vocês gostam desse quadro, hein? Ele gosta. Então a gente voltou com o Grasshopper. Vamos fazer o modo de animações. A gente vai aprender a fazer animações com JavaScript. Eu tô muito ansioso, eu quero muito aprender a fazer isso e vamos aprender com o Grasshopper. Bora lá? Aprenda a criar, manipular e animar formas. Esse curso usa a biblioteca D3, gráficos vetoriais escaláveis e JavaScript. Se isso parecer um pouco difícil, experimente rever alguns dos desafios do curso Fundamentos. Eu não lembro de nada. Vamos embora. Primeiros passos. Semáforo. Nesse desafio você identificará a propriedade de uma forma SVG. Uma forma SVG, Jesus. Uma forma SVG, Scalable Vector Graphics, gráficos vetorial escalável, é um objeto que pode ser editado e animado sem perder a qualidade. Se eu não me engano, tudo que é vetor, você não usa pixel, tá ligado? Não são pixelzinhos na tela e você diz a posição do pixel. É uma fórmula matemática que define como é que vai se formar essa forma. E aí você pode aumentar, diminuir, mudar o quanto quiser, que ele não perde qualidade, porque o registro é através de uma fórmula matemática e não de pixels, de posição de pixels. Instruções. Corrija o semáforo quebrado atualizando o atributo fill de bottom circle. Dentro do método attr, mude de purple para green. Tá, aqui, green. Fácil. Easy. Qual linha de código deixaria o retângulo azul? Fill, né? Eita, lei. Fill é um atributo. Ele pode ser alterado usando o método attr. Interessante. Não é um método fill. Fill é um atributo. Então attr de atributo, eu acho, precisa receber no primeiro parâmetro o que é que você quer mudar, no segundo parâmetro a cor. Beleza, aprendemos isso. No caso a cor, o valor que você quer mudar no atributo, né? Legal. Nesse desafio você usará o método attr da biblioteca D3 para corrigir a bandeira da França. Olha, voltei a aprender a ler. Atualize, não vou encarar essas letras, essas palavras de jeito nenhum, não estou conseguindo falar em português. Atualize a largura da lista azul para 50 e a altura da lista branca para 100. Então a largura da lista azul, então lista azul, largura 50 e a altura da branca, white branco, altura para 100. Fechou? Vamos rodar. Legal. E agora está ensinando a usar o attr. Vamos lá. Poder das flores. Nesse desafio você usará o método attr para editar o atributo raio de cada um dos círculos. De cada um círculo. O raio R é a distância do círculo até sua borda. Beleza. Atributo R a gente sabe que vai ser a distância do círculo à borda. O último eu tenho que mudar para 25, né? Esses dois últimos na real. 25. Pelo que eu entendi é isso. Vamos ver. Legal. Mais uma vez, a gente agora aprendeu que o fio preenche, o R define o raio. Simplesmente formas. Nesse desafio você vai usar o append para criar uma nova forma SVG. O exemplo é o append circle, que vai criar um novo círculo. Adicione uma nova declaração de variável chamada circle, atribua uma nova forma SVG e faça com o append um círculo. Tá. Var, ele quer que a gente chame de circle. Então, circle. Então eu tenho que clicar para editar, vou fazer circle. E ele quer que eu faça, vindo aqui, svg.append. E ele quer que eu faça um append de circle. Então é um string, né? Onde eu vou escrever circle. Executar. Legal, era o que ele esperava. Vamos lá. Quantos círculos serão criados com esse código? Não cria. Não cria. No caso, cria um retângulo. Ninguém falou pra gente que ele cria com diminuição, né? Então, pra gente, ele cria só com circle. Esse vai criar. Esse não, esse não. Só a linha 3. Qual o tamanho? Qual linha define o código? Qual linha de código definirá o raio de circle? R, né? A gente aprendeu que é R. Circle. Aí passa um atributo, o atributo vai ser R, não é radius. Poderia ser, mas não é. 50. Fechou? Nesse desafio você editará os atributos X e Y para deslocar. Bem legal.
um retângulo no espaço central. Por exemplo, retângulo x, atributo do x 20, do y 30, colocará o retângulo a 20 pixels da distância do lado esquerdo e a 30 do superior. Então, legal. É como, presta bem atenção, é como se o 00 fosse aqui, tá? No caso o 00 é aqui. Então, se eu boto 20 por x, ele vai andar 20 para a direita, né? Não é isso? O retângulo, a distância ao lado esquerdo da tela. Lado esquerdo da tela. Deixa eu entender. Não. Então o 0 é aqui no meio. Então o 0 é aqui no meio. Ou aqui? Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Eu quero testar só para ver, tá? Mas eu acho que o 0 então vai ser aqui. Se eu boto o x positivo, ele vai pro lado esquerdo. Tá muito bugado isso. Vamos testar, vai. Altere o atributo x para 120 e outro para 150. Eu vou botar 00, ele vai quebrar. Ele não vai rodar, mas a gente aprende onde é o meio. Ok. O 00 não, então tava certo. O 00 é aqui no canto superior esquerdo. Então se eu boto 20, ele coloca a 20 pixels do lado esquerdo da tela. Sinceramente eu entendo mais que ele vai para o lado direito, né? Mas tudo bem. E o y, né, ele desce, então 30 pixels da superior. Enfim, ficou confuso, mas vamos lá. Ele quer que eu bote 120 porque eu botei 00, deu pra ver que ele veio parar aqui em cima, né? Mas ele vai vendo, 120, 150, né? Vamos rodar, ele vem aqui para baixo onde ele queria estar. Olhe para a esquerda. Nesse desafio você deslocará círculos editando seus atributos CX e CY. CX é a distância do lado esquerdo da tela até o centro do círculo. Então, quando eu tenho C é do centro. É negócio de ancoragem, né? Se você lembrar do retângulo lá, ele estava ancorando no canto superior esquerdo do retângulo. Então, era aquele canto que ia ser comparado com a posição. Pelo que eu entendi, esse CX e CY coloca a ancoragem para o meio. Então vai ser o meio que vai ser comparado com a posição global, né? Então ele quer que a gente mude o olho esquerdo para 50 e a pupila direita para 125. Então o olho esquerdo mudar o Y para 50. Vamos rodar só para ver como é que fica, tá? Eu fico curioso. 50 e a pupila direita, o CX para 125. Vamos rodar e ver o que acontece? Perfeito, foi. Vamos lá. O que está acontecendo? O que deslocaria o circle do círculo de exemplo para a tela na cima? Eu não sei ler. Meu Deus do céu. Vamos lá de novo. O que está acontecendo? O que deslocaria o circle do código de exemplo para cima da tela? Ok. Para cima da tela, atributo CY50. Eu acho que ele ia baixar. Circle atributo CY50. Engraçado, ele muda duas vezes. Isso daqui, eu não sei. Ele ia descer e depois subir, ele ia se somar. Não, eu acho que só vale o último. Eu não acho que é um deslocamento com base onde ele estava. É um deslocamento com base na posição global. Eu acho, né? Vamos ver. Eu chutaria isso aqui. Vamos lá. O atributo CY é a parte da distância superior da tela até o centro do círculo. Um valor maior de CY deslocaria o círculo para baixo. Então seria isso aqui. É a distância da parte superior da tela. O atributo CY é a distância da parte superior da tela até o centro do círculo. Quanto menor o valor de CY, mais alto o círculo aparecerá. Ok, faz sentido, né? É aquilo que eu falei lá de cima. É como, imagina que é aqui. Ele começa aqui, né? Se eu botei 200, ele baixa bastante o Y. No caso, como a gente não quer bastante, a gente bota um pouquinho. Se eu botasse 0, ele ia parar nessa linha. Se eu botasse valor negativo, ele ia subir. Pelo que eu entendi. Eu acho que aquela confusão que a gente fez naquela hora foi erro de tradução. Onde esse retângulo está posicionado na tela? 00 no canto superior esquerdo. Foi o que a gente conversou. 00 canto superior esquerdo. Agora está mais que provado. À frente do seu tempo. Nesse desafio você usará o atributo transform
para adiantar o relógio em 1 hora para o horário de verão. Por exemplo, Transform Rotate 15, 60, 40 usará um ponto de giro com o X em 60 e o Y em 40. E em seguida girará o retângulo 15 graus no sentido horário em torno desse ponto. Use o Transform em Hour Hand, aqui. Atualize o valor de Rotate para ser 90. Rotate para ser 90, ok. Vamos lá. O Rotate, ele tem o Transform. O Transform, ele é um atributo. Aí a gente vai passar um valor para o Transform, né? Esse valor vai ser um Rotate. Eu acho que dá para passar outros valores para o Transform, porque pode ver que o Rotate está entre parênteses, então parece que a gente está passando uma função e talvez poderia passar outras, me lembra um pouco Unity. Mas enfim, ele quer que eu mude o Rotate para ser 90. Só que tem 3 valores que a gente passa por Rotate, né? Mas pelo que eu entenderia, ele queria que a gente mudasse o ângulo da rotação, que seria esse daqui, e mantesse os pontos, né? Porque pelo que eu entendi, os 2 valores define um ponto X e um ponto Y na tela, onde ele vai ficar ancorado. E desse ponto ele roda. Então vamos executar primeiro só para ver como é que ele fica. Não fica exatamente como a gente queria. Então vou mudar esse daqui para 90 e ver se funciona. Não, menos ainda. Então não é isso que ele quer. Ele quer... Vamos ao pé da letra. Vamos mudar tudo para 90. Não, simplesmente subiu. Restabelecer, redefinir. Então vamos lá. Atualiza o primeiro valor em Rotate. Legal, então não é 60, é 90, ok. Foi vacilo meu. Não vi o primeiro valor. Agora sim foi. Massa. Para onde virar? Ok. Dados os argumentos A, X e Y. A, X e Y. Então o que eu falei foi o contrário, tá? Você primeiro define o ângulo de rotação e depois o ponto pelo qual ele vai rodar. Pelo que eu entendi é isso. Representa abaixo. Vamos lá. A, graus para o círculo girar. A posição X ao redor do qual vai girar, o Y que vai girar. Tá, parece ser esse. Vamos ver o que é que muda no outro. A posição X no centro do círculo, eu acho que não. Superior não, acho que é esse. Legal, é isso mesmo. Você define os graus que quer rodar e depois define o X e o Y. Que vai servir de base, né? E por fim, conserto de robôs. Nesse desafio você consertará um robô definindo os atributos de suas peças. O robô está sem o braço direito e seu olho esquerdo está muito pequeno. Aí você vai adicionar um right arm ao código com a mesma altura, né? A mesma largura e o mesmo fio do left. Definir a posição dele para 130 de X e de Y para 75 e ainda mudar o olho esquerdo para o raio C9. Então vamos primeiro executar para ver o robô troncho. Tá, ele está bem troncho. A primeira coisa que a gente vai fazer, ele queria que a gente mudasse o olho esquerdo, né? Externo. Não tem nem olho esquerdo aqui, então a gente tem que adicionar. O olho esquerdo vai ter o atributo de string R e eu vou colocar aqui o valor que ele me pediu numérico para ser 9. Vamos rodar para ver se o olho fica certo. Legal, o olho ficou certo. E agora ele quer que a gente faça um braço direito que vai receber o atributo primeiro altura, largura e fio igual a do outro. Então altura, primeiro altura, vai ser 5, então numérico 5. Depois eu posso concatenar junto com o próprio atributo outro atributo, onde eu vou botar a largura, que vai ser 25, numérico 25. Concateno mais um para definir o fio, que vai ser um string fill como white. Legal. Vou concatenar agora concatenei errado, hein? Eu concatenei com o white e eu tenho que concatenar com o outro atributo. Eu nem sei se eu estou usando concatenar certo. Eu acho que tem um nome mais certo para isso, mas eu esqueci agora.
já foi o fill, né? Aí o X ele quer que eu bote em 130. E o Y ele quer que eu bote em 75. Vamos rodar e ver o que acontece. Massa, perfeito. Exatamente o que a gente queria. Legal, deu para aprender umas coisas. A gente não entrou na animação ainda, estava ansioso para entrar em animação. Mas deu para aprender algumas coisas sobre posicionamento, criação de objeto, mudança de atributo, como raio, cor, posição, rotação, por aí vai. Então achei bem interessante. E é isso, recado dado, galera. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os vídeos novos, tá? É bem importante. Me diz se você quer. Eu vou, pelo menos esse Animations tá garantido. A gente vai até o fim desse módulo do Grasshopper. Mas me deixa saber se vocês querem mais módulos. É bem importante para mim esse feedback. Diz aí, dá o like, compartilha, porque isso vai ser determinante para a gente trazer mais Grasshopper, tá? Eu tava com uma saudade danada. Eu gosto muito desse quadro, então bora lá. E tá aparecendo na tela, claro, 2 vídeos do Grasshopper, caso você não se lembre. Clica nele que eu te vejo lá.